Trocar uma espada por uma enxada não é fácil, e dá pra ver isso muito bem pela história do Thorfinn. Mas, pra falar a verdade, é possível ver isso através de tudo e todos dentro dessa obra. Ou, no caso, na obra Vinland Saga em si, sendo ela uma grande mentirosa. Afinal, Vinland Saga, no início, prometia uma história centrada em ação, guerra, vingança, espada, caos, e, de fato, ela entrega tudo isso. Mas a obra nunca foi apenas sobre isso, e esse apenas é justamente o ponto central que ela passa a questionar. A narrativa usa a violência como porta de entrada, mas não como destino final. O que começa como um retrato cru de guerra e ódio vai, aos poucos, se revelando uma reflexão sobre ciclos de violência, falsa força e o verdadeiro significado de ser um guerreiro. Mas claro, não é apenas isso. Esses temas conseguem se conectar em questões ainda maiores, como escravidão e liberdade, não só externa, mas também interna, ideias que atravessam a obra inteira e que não ficam presas a um único ponto de vista, conseguindo até mesmo se desdobrar através de dilemas, conseguindo passar essa mensagem perfeitamente através de 8 personagens em um único lugar. E são eles que carregam essas ideias e que vão ser o foco desse vídeo. E tudo começa, naturalmente, com os dois lados extremos da mesma era, Thoras e Thorkel. Os dois carregam visões completamente opostas sobre o que significa ser um verdadeiro guerreiro. Esses dois funcionam como um espelho um do outro, tendo vidas moldadas por caminhos diferentes, tendo ideias completamente diferentes de força e honra. Thoras, no passado, era um viciado em batalhas, assim como Thorkel, um guerreiro que vivia apenas para a guerra. Mas após refletir sobre sua própria existência e formar uma família, ele passa a enxergar a guerra como algo vazio, sem propósito, especialmente lutar apenas por lutar. É até estranho ver essa mudança do pouco que sabemos sobre o Thoras, exatamente porque ele era conhecido como o Ogro, sendo o combatente mais notável dos Jomsviking, tendo uma força e habilidade que não deveria ser humanos, sendo até falado como se ele fosse uma das formas humanas de algum deus. E realmente parece isso. A primeira e uma das únicas lutas que mostram ele tendo foi exatamente ele derrubando dezenas de vikings apenas com as mãos, sem nem mesmo matar nenhum deles. Mas como eu disse, ele parou de ser assim no nascimento dos filhos dele, tendo conseguido ter uma vida pacífica durante anos, nunca usando mais uma espada. Não é à toa que essa é a ideia revolucionária dele para aquele mundo. Um verdadeiro guerreiro não precisa de espadas. A verdadeira força dele está na compaixão e no reconhecimento de que ninguém nasce como inimigo e ninguém tem inimigos. Lição essa que o Thorfinn levaria décadas para entender, e nem mesmo mostra ele entendendo isso por completo, porque a história é sobre como o Thorfinn, esse garoto traumatizado em busca de uma vingança que falhou no final de tudo, vai crescendo e tentando se parecer com o pai, e falhando pouco a pouco até começar a falhar menos, mas ainda falhando, apesar que no final dele nunca vamos realmente saber se ele alcançou o mesmo nível do pai dele nessa filosofia. Não sabemos se o Thorfinn seria capaz do mesmo sacrifício consciente que o pai fez. Thoras teve o poder para matar todos, mas escolheu proteger seus aliados e seu filho, mesmo ao custo da própria vida. Enquanto isso, Thorkel é o completo oposto disso. Ele ama a guerra mais do que tudo, mais até do que a própria vida. Ele só não morre em batalha porque, se morresse, ele não poderia mais lutar, representando assim o ideal viking em sua forma mais pura. Ele vive pela guerra, trata o combate como esporte e sofre quando não há inimigos, mas nunca sofre quando mata alguém, ao ponto que ele mesmo estava tendo filhos com uma mulher só para poder levar o filho dele para a guerra ao seu lado e, algum dia, conseguir ter uma luta divertida com ele. Basicamente, é a mesma ideia do Yujiro Hama de Baki. Os dois têm a mesma ideia de vida e fizeram a mesma coisa, ter um filho para um dia se divertir lutando. Com eles dois vivendo totalmente o prazer e a diversão da guerra, com Thorkel sentindo até mesmo falta e abstinência de uma luta, entrando em um estado de tristeza absoluta de puro tédio por não ter um único inimigo. E é exatamente por esse amor por lutas dele que o faz gostar tanto do Thoras. Afinal, eles eram antigos companheiros de batalha onde sempre sobreviviam às lutas por serem os mais fortes. Até o próprio Thorkel admite que Thoras foi o único homem mais forte do que ele, e também o único que realmente alcançou um entendimento superior sobre o que significa ser um guerreiro, o mesmo sentimento que ele sentiu com Thorfinn, alguém que seguiu o mesmo caminho do pai e tendo grande respeito por ele. E o Thorfinn, afinal, tinha o mesmo potencial do pai para lutar de frente contra o Thorkel, sendo ele um dos poucos guerreiros em geral que consegue entender o brilho nos olhos que o Thoras e o Thorfinn têm, que é uma determinação que vai além do medo da morte. Ele vê isso também em Canute, após sua transformação. E é esse mesmo conflito de ideias que cria toda a temática da tensão que a obra pode passar. Thorkel representa o que os vikings aspiram ser, mas também ele entende a ideia do Thoras e do Thorfinn, mas nunca vai aceitar elas como verdadeira. Afinal, isso é uma utopia ainda mais distante que a do próprio Canute, uma utopia de um mundo em paz sem violência. Afinal, a guerra vai existir sempre e em todos os lugares, e Thorkel, ele está certo, isso sempre vai existir. Ele, por sinal, é o cara mais realista que tem esse tipo de pensamento. Ele entende essa natureza humana, principalmente nos homens, de que sempre vai existir violência, e aceita isso com todo o ser dele, sendo ele contraponto realista para o plano de 3 caras em busca do impossível. Eu falo exatamente 3 por causa da existência do Canute. Afinal, ele também estava em busca da paz, apesar que da maneira dele, indo pro lado político e se entrelaçando exatamente com o cara mais diplomático que tem, o Askeladd. Eles são 2 personagens que enxergam o mundo de forma profundamente realista. Eles não apenas aceitam o mundo como ele é, como Thorkel faz,
Canute e Escalade entendem como o mundo funciona. Eles compreendem as estruturas que regem a sociedade humana. No caso deles, a realidade política e social da era viking. Um mundo movido por poder, dinheiro, força, violência, guerra, crueldade e, inevitavelmente, escravidão. Não é à toa que Escalade acredita que todos são escravos de algo. Para ele, a humanidade se revela através do desejo. Pessoas escravas de sonhos, de dinheiro, de poder, de outras pessoas, de ideias. Ele próprio é escravo. Escravo de sua linhagem galesa, do dever de proteger Gales e, principalmente, do trauma deixado por sua mãe. É esse entendimento que explica por que alguém que nasceu como escravo e filho bastardo consegue ser tão maquiavélico. O Escalade suporta conviver por anos com pessoas que odeia, apenas para extrair benefício disso. E diferente da maioria dos personagens, ele usa a própria inteligência dele como arma. Mesmo sendo forte fisicamente e extremamente habilidoso com armas, é a mente dele que o define como personagem. E, sinceramente, alguém como ele não liga nem um pouco para a redenção própria. Não porque não possa, e ele realmente não pode, mas principalmente porque ele não quer. O Escalade escolheu ser escravo desse caminho até o fim. É até mesmo impossível negar o quanto ele foi importante para o protagonista, e até mesmo para o mundo em geral. Não é à toa que ele aparece constantemente em sua mente, muitas vezes ao lado do próprio Thorfinn. Ainda assim, mesmo sendo o homem que matou o pai de Thorfinn, existe um respeito por ele, mesmo que mínimo. Porque, no fim, foi o Escalade quem criou o Thorfinn, ainda que da maneira dele. O Thorfinn percebe que as habilidades dele de sobrevivência e combate foi adquirida especialmente ao perseguir o Escalade, e foi justamente isso que o manteve vivo tempo suficiente para buscar redenção. Em sua jornada final, o Thorfinn chega a reconhecê-lo como um terceiro pai, ao lado de Thoras e Leif. Não é à toa que no arco da fazenda, o Escalade retorna aos pesadelos de Thorfinn, não mais como alvo, e sim como um tipo de guia. Alguém que vai dar mais o caminho para ele seguir. É sua imagem que confronta o Thorfinn com os fantasmas daqueles que matou, e o empurra a subir no inferno dos guerreiros para se tornar um verdadeiro guerreiro. Ele ensina o Thorfinn que ele deve carregar o peso de seus pecados e usá-los como motivação para criar algo bom. Algo que, sinceramente, o Canute não teve. Na verdade, Canute tem, é o pai dele. Não é à toa que ele sempre vê sua cabeça em todo canto, depois que tomou a coroa para si. Essa cabeça do antigo rei incentiva o Canute a continuar fazendo o que já faz, que é matar a todos que entram no caminho do paraíso na Terra que ele quer, e obviamente usar de escada esses mortos para chegar no próprio objetivo. Algo completamente insano, até mesmo para alguém que já se tornou insano. Porque no começo, ele realmente é o inverso que se pensa em uma era como essa. Ele era frágil, dependente e tinha uma fé que só trabalhava ainda mais ele. Só que com a morte de Ragnar e o desejo pela coroa, acaba com essa personalidade dele. Ao perceber que o mundo é injusto e que orações não trarão a paz, Canute rejeita a ideia de justiça divina. Ele aceita se tornar um tipo de demônio para aquele mundo, sugere as mãos de sangue e empurra o paraíso na Terra por meio do poder, sendo pouco a pouco consumido por esse próprio poder. Assim como o Escalade, o Canute se torna escravo da responsabilidade e da coroa. Ele aceita a maldição de ter o poder e a obrigação de usá-lo. Sacrificar poucos, seja camponeses, inocentes e até a própria família, passa a ser, para ele, um preço válido pelo bem da maioria. Lembrando que nada disso teria sido possível sem um sacrifício de Escalade. Sua morte coloca Canute no trono e, ao mesmo tempo, dá mais razão à violência em nome da paz. É como se a obra perguntasse se existe justificativa moral para uma violência massiva, desde que o objetivo seja a ordem. Essa é exatamente a conversa que Canute e Thorfinn têm depois de 4 anos sem se verem, vivendo vidas completamente diferentes. O diálogo funciona como um choque direto entre duas visões de mundo, duas estratégias opostas para alcançar a paz. O Canute defende a paz pelo controle, pela conquista e pela força. Então, se Deus abandonou a humanidade, precisa assumir esse papel. Mas o Thorfinn segue pelo caminho oposto. Ele propõe a construção de um mundo novo do zero, no caso, Vinland. Um lugar sem correntes, sem exércitos e sem violências. Uma sociedade baseada na renúncia total à agressão, e construída basicamente na ajuda mútua. Agora, se isso vai dar certo ou não é problema do Thorfinn. Mas até aqui, estamos falando apenas de reis, guerreiros e figuras acima da maioria. Pessoas que decidem o destino de quem está abaixo. E é justamente por causa desse poder dos outros que personagens com vidas simples como Einar e Arnheid aparecem e sofrem. Esses dois personagens escravizados são um retrato da vida das pessoas comuns. Eles mostram o custo humano de cada glória viking. A guerra não cria apenas vencedores e perdedores, ela também cria mercadoria. O Einar poderia dizer ser o símbolo da destruição da vida simples. Ele é um homem da terra, o oposto exato do guerreiro. Ele é o cara que sofre por causa dessa guerra. É um dos poucos homens que não gosta dessa mesma guerra. E apesar de não gostar, não quer dizer que nunca vai lutar. Ele, na verdade, é sempre retratado como querendo lutar por certo motivo, seja para se proteger, para proteger os outros, para proteger o que ele estava construindo, e é assim até o final, um cara bem raivoso. Apesar disso, ele ainda é só um simples fazendeiro. Ele é bom nisso por ter feito isso desde sempre, até mesmo ensinando o Thorfinn a como criar vida através da enxada. Retratando isso como um ato muito mais heróico do que tirá-la com a espada. Porque é isso que esse arco tão importante, que vou repetir, o arco da fazenda, que nos mostra o Thorfinn entendendo um pouco mais sobre a vida e vendo a importância disso.
porque quando se trata de destruir ou matar, como mostra ele arrancando árvores e tudo, ele faz bem, mas quando vai plantar, ele teve que ser ensinado pelo Einar, mostrando isso, através dele, como o recomeço do Thorfinn, enquanto com Arnheid, ela é a maior vítima desse sistema de escravidão e lutas. Sendo originalmente uma mulher livre, Arnheid perdeu tudo porque os homens de sua vila, incluindo seu próprio marido, escolheram a guerra em vez da segurança do lar. Sendo com ela, depois de ter se tornado uma escrava, desmascarando o mito do senhor bondoso, porque nem todo mundo é tão bondoso assim. O senhor dela, que se mostrava como um mestre gentil, na verdade é um obsessivo que nunca vai entregar algo que ele quer. O espancamento brutal da Arnheid é o ponto que mostra que escravos são apenas escravos, que sofrem por meio de quem é superior a eles, até mesmo em medidas menores que não sejam um espancamento até a morte. Como, por exemplo, o Thorfinn e o Einar, sofrendo por causa de homens livres o atrapalharem em buscar a liberdade deles. É o sofrimento de Arnheid que transforma a Vinland em uma necessidade urgente. Não é à toa que quando encontram sem querer uma estátua parecida com ela e a renovam, eles deixam essa escultura de rosto como se fosse a representação da promessa que os dois fizeram sobre o túmulo de Einhard na fazenda, sendo colocado até mesmo no centro do que seria a vila deles em Vinland, passando a ser vista como uma guardiã ou uma deusa da colônia, simbolizando a proteção da paz. Serviram até mesmo como um monumento à paz dedicado a todos aqueles que Thorfinn tirou a vida no passado. O Thorfinn entende que não pode trazer os mortos de volta, mas pode criar um lugar onde pessoas como Einhard encontrem o desejo de viver. Vinland deixa de ser um sonho de explorador para se tornar o único refúgio possível para aqueles que nasceram nesse mundo que idolatra a espada, e quase que não existe perdão. Quase não existe, mas existe. E quem fala sobre isso é exatamente Thorfinn, que busca a redenção, e Hild, uma caçadora que sofreu de puro ódio contra o Thorfinn. Eu diria até que essa relação entre os dois, do Thorfinn e a Hild, é o que tem o maior foco e a maior missão da obra, porque é através da Hild que o Thorfinn realmente pode se considerar perdoado, servindo como tipo de teste para a filosofia de não violência dele, porque ela, a Hild, é a personificação dos pecados que o Thorfinn cometeu no passado, como um viking guerreiro sanguinário, porque ele matou o pai dela, e foi ele que basicamente a fez acreditar que o mundo é construído pelos caçadores, os mais fortes, e as presas, as mais fracas, sendo o Thorfinn naquela época mais forte que a Hild em todos os aspectos possíveis a uma luta. E, claro, isso transformou ela. Ter visto o pai dela morrendo pelas mãos do Thorfinn e sobrevivendo por pura misericórdia dele é mais do que suficiente para ela desejar vingança. E ela realmente conseguiria depois, ainda mais quando ela é uma inventora gênio e também alguém que aprende a caçar como um caçador, evoluindo a ser uma arma, a besta, para que até mesmo mulheres consigam usar isso facilmente, exatamente porque ela queria matar o Thorfinn. E é quando eles se reencontram que os papéis se invertem, Hild que agora é a caçadora e o Thorfinn que é a caça. E os dois servem para mostrar a evolução um do outro. O Thorfinn nunca negou os crimes que ele cometeu. Na verdade, ele admite no mesmo instante que ele matou o pai dela. Ele implora a Hild não por sua vida, mas por tempo a mais para criar Vinland, um lugar onde ele possa salvar mais vidas do que as que tirou no passado. Assim, ela decide deixar o Thorfinn vivo por um tempo, sob a condição de vigiá-lo. Basicamente, ela se torna tipo uma juíza ou uma carrasca, jurando matá-lo ao primeiro sinal de que ele retornou à violência, ficando presa à mesma mentalidade até ser capaz de perceber como o Thorfinn mudou e largar esse ódio por ele. A história deles dois nos mostra que o perdão não tem como ser apenas esquecer, mas sim vai ser um processo doloroso que vai ser preciso ver e agir para alcançar esse mesmo perdão, independente de qual das duas partes estejamos falando, se é a vítima ou o causador. Além disso, a relação deles reforça a crítica da obra à glorificação da violência. E isso acaba questionando se a não violência é uma utopia inalcançável, como Thor argumentaria, ou uma aspiração viável, alinhadas a ideias de Canute, só que sem um custo de sangue. Custo de sangue esse que Vinland nunca iria ter, ou pelo menos teoricamente, essa era a ideia de Vinland. Como eu disse no começo, a grande mentira de Vinland Saga está exatamente nessa promessa inicial de um mundo imerso em violência, vinganças e o caos da era viking. A obra nos atrai com essa fachada de ação incessante, como se fosse uma narrativa dedicada exclusivamente às espadas e à glória do combate. Mas isso é criado apenas para que o vazio dessa violência faça sentido depois. No entanto, através do arco do Thorfinn, e principalmente da sua relação com a Hild, o que se revela não é o oposto direto dessa violência, mas uma jornada de afastamento completo dela. Não a vitória sobre os inimigos, mas a recusa de continuar criando novos inimigos. O Thorfinn, que estava no caminho de se tornar um dos maiores guerreiros da sua era, evolui para alguém que se recusa a revidar. E isso não acontece porque ele ficou fraco, mas porque ele entende o custo real da força e o peso que ela deixa para quem sobrevive. Não se trata de eliminar a violência do mundo ou do enredo, porque Vinland Saga nunca foi ingênuo nesse ponto. O que muda é o protagonista, um homem que escolhe suportar a violência sem devolvê-la, mesmo sabendo que isso torna vulnerável, e mesmo carregando a culpa de tudo que já destruiu. E Vinland surge exatamente aí, não como um simples lugar no mapa, mas como a antítese absoluta do mundo viking.
A proposta é criar uma sociedade do zero, com uma cultura nova e valores opostos aos que destruíram tantas vidas. Um lugar sem escravidão, sem guerras e sem a normalização da espada. Pensado como refúgio para aqueles que já sofreram demais e não querem mais viver com medo. É em Vinland que Thor finalmente encontra um propósito, que é só plantar, criar mais vida em vez de pisar nela e tentando preencher o vazio que ele sentia quando não tinha ódio, mas também não tinha nem direção para o futuro. O problema é que essa ideia soa inútil e muito irreal, até mesmo dentro da própria obra. Já teve algumas outras tentativas de colonização, e falharam justamente por conflitos com os nativos, dando mais razão ao argumento de que a paz só pode existir quando é protegida pela força e pelas armas. Ou seja, não tem como tratar Vinland como um local, porque esse local não existe. É muito melhor ver Vinland como um ideal interior e uma forma de refúgio para o espírito, servindo como se fosse uma amostra do próprio interior da pessoa. Não é à toa quando Thoras e o próprio Thorfinn falam sobre Vinland, ela é uma visão, uma imaginação bela de quem está escutando a descrição desse local. Não tem como impor Vinland aos outros ou convencer o mundo de que ela é real. O mundo continua violento e as consequências dos crimes do passado não desaparecem só porque alguém decidiu mudar. É exatamente por isso que Thorfinn queria o conceito da magia da espada, para explicar como funciona o desejo de usar uma espada. E mesmo que não seja uma magia real, é um desejo de usar o poder que tem. Não é à toa que um dos nativos do que seria Vinland fez toda aquela destruição para pegar a espada, e continuou com ela até o final. Quando alguém segura uma espada, o desejo de usá-la surge quase que automaticamente, seja por maldade, por segurança ou por necessidade. E realmente, é uma ideia bem admirável fazer isso, mas também bem frustrante, porque Thorfinn não é o Thoros. Ele não tem a mesma força nem a mesma clareza do pai, e isso torna o caminho dele mais difícil e, em muitos momentos, decepcionante. Não é à toa que ele, que almejava o ódio e a vingança mais do que tudo, e perdeu tudo isso por completo, desistiu de tudo e quase que até mesmo da própria vida, quase desistindo dela. Mas o vazio que o Thorfinn sentiu foi a condição para que ele se tornasse o que se tornou. Esse vazio é o esvaziamento total do ódio, da vingança e da identidade antiga que ele tinha. Ao perder tudo o que acreditava ser, Thorfinn se dá ao luxo de aprender coisas novas, e no caso ele preencheu isso com pacifismo, a compaixão e a própria ideia de Vinland. Talvez por isso o final soe decepcionante, porque Vinland sempre foi vendida como um tipo de solução, mas Vinland não é isso, ela é apenas um caminho, e foi exatamente isso que eu sinto que o autor quis fazer. Ele só quis mostrar como o caminho é algo a se tentar. Não é à toa que a ideia e o objetivo do Thorfinn não passa de um experimento. Isso é retratado como experimento até mesmo pelo próprio Thorfinn. No fim, ele não vence o mundo e mal consegue vencê-lo dentro de si, e ainda assim, é exatamente aí que ele fica mais próximo de ser um verdadeiro guerreiro. Vinland Saga mostra que não é necessário alcançar a paz perfeita, mas só por escolher andar nesse caminho e tentar isso, mesmo sabendo que talvez nunca chegue em um resultado, é o suficiente. Afinal, o outro lado pode não ser tão bom assim ou pode até mesmo não existir. Curta, se inscrevam, compartilhem, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.